Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre o sistema urinário. Bom, o sistema urinário, ou também conhecido como sistema excretor, é um sistema responsável por excreção, né, ou excretar as impurezas e toxinas produzidas pelo nosso organismo. Então, ele vai, em conjunto com seus órgãos, produzir essa urina. Depois de produzi-la, vai encaminhar até a bexiga para armazenar temporariamente essa urina e logo depois eliminar essa urina para o meio externo. É um sistema responsável por excreção de substâncias que fazem mal para o nosso organismo. Então, ele vai pegar todas as impurezas e toxinas do sangue e vai eliminar para o meio externo. Portanto, é um sistema excretor, ou também é chamado de sistema urinário, por estar relacionado com a urina. Bom, ele em conjunto ele é formado por vários órgãos que são chamados de órgãos uropoéticos ou órgãos urinários, né? E os primeiros órgãos aí responsáveis por produzir e elaborar a urina é os rins. Nós possuímos dois rins, e esses rins eles têm formatos de feijões gigantes, né? Parece um feijão grandão, e eles se encontram na parte do quadrante posterior e inferior da cavidade abdominal. Ele fica mais voltado para a parte posterior, bem próximo ali das costelas flutuantes. Então, esses rins, eles são responsáveis por produzir a nossa urina. De que forma os rins irão produzir a urina? Então, aqui uma imagem do rim, a gente vai poder falar da estrutura dele. Então, ele vai produzir de que forma a urina? O sangue do nosso organismo ele vai chegar aqui pelo rim através da artéria renal. Então, a artéria renal vai jogar sangue dentro do rim. E aí, conforme esse sangue vai entrar aqui dentro dos rins, vai acontecer processos de filtragem do sangue e começar a elaborar a urina aqui dentro. Então, nesse processo de filtração, vai estar separando as impurezas, tudo que é ruim do que é bom. E tudo que for bom vai voltar para a corrente sanguínea através das veias. Tudo que for ruim vai ser separado do sangue e começar a elaborar essa urina aqui dentro dos rins. Então, existem dentro dos rins estruturas microscópicas chamadas de néfron, que são responsáveis por estar fazendo esses processos de filtração, reabsorção dos nutrientes e excreção da urina, tá certo? Então, aqui no rim, na parte estrutural do rim, de que forma ele é separado estruturalmente, anatomicamente falando, né? Então, aqui por fora do rim existe uma membrana que envolve todo o rim, e essa membrana é feita de tecido fibroso, portanto, é uma membrana bastante rígida que protege a parte externa do rim. Essa membrana é chamada de cápsula renal. Então, a cápsula renal é uma membrana que envolve a parte externa do rim e serve para proteger esse órgão tão importante para o nosso organismo. Depois, na parte interna, aqui na parte mais periférica, só que interna, essa parte periférica do rim é chamada de córtex renal. Então, o córtex renal é toda essa parte periférica aqui do rim. O centro do rim aqui, a parte do miolo, digamos assim, é chamado de medula renal. Então temos o córtex, que é a periferia, e o centro aqui é a medula renal. Logo depois, na medula, nós temos estruturas que parecem muito com pirâmides, e daí que veio o nome delas, são as pirâmides renais. Então, as pirâmides são essas estruturas aí que lembram pirâmides, né? Que estão localizadas na medula. Depois das pirâmides, existem estruturas que parecem cálices. Esses cálices que vão captar a urina que foi produzida. Então, são vários cálices que captam essa urina e eles, em conjunto, se unindo, formam a pelve renal.
Então, a pelve renal é a união dos cálices, tá? Aqui, eu estava apontando ali, mas é aqui, ó, cálice renal. Então, existem esses tubos que parecem muito cálices, né? Então, esses cálices vão captar a urina e eles se unindo formam a pelve renal. Então, formou-se a pelve renal, que é a união dos cálices, vai jogar a urina produzida aqui no ureter. Então, o ureter é o que vai encaminhar a urina produzida para a bexiga. Então, novamente, cápsula renal, que é o que envolve e protege o rim por fora. Córtex renal, que é a periferia do rim. Pirâmide renal, que é as estruturas, parecem uns triângulos, né? Umas pirâmides. Medula, que é todo o miolinho por dentro. Cálice renal, que são as estruturas que vão captar a urina. A união dos cálices, que é a pelve renal. E o ureter. Artérias e veias renais e o ureter, eles vão entrar num buraco para entrar aqui dentro do rim. O buraco onde entra a artéria, a veia e o ureter, esse buraco aqui de azul, é chamado de hilo renal, tá certo? Então imagine que o rim seja um feijão e aqui seja o talinho aqui do feijão. Esse talinho onde entra a artéria, a veia e o ureter é chamado de hilo renal. Então tá aí, são essas as estruturas dos rins. Depois dos rins, nós temos os ureteres. Para que servem os ureteres? São tubos que saem dos rins, lá pelo hilo renal, e levam a urina produzida dos rins para a bexiga, tá? Então, como são dois rins, são dois ureteres. Nessa imagem aqui, pessoal, vocês estão vendo que o rim esquerdo está um pouquinho mais... Rim esquerdo não, perdão. O rim direito está um pouquinho mais baixo que o rim esquerdo. Por que que o rim direito está um pouco mais baixo que o esquerdo? Porque não é porque ele seja menor ou diferente, não. É porque o fígado fica aqui em cima do rim direito. E aí, como o fígado é um órgão muito pesado, ele vai apoiar e abaixar um pouquinho aqui o rim direito. Então, o rim direito ele é sempre um pouco mais baixo que o rim esquerdo mesmo. Então, os rins produziram a urina e vão encaminhar essa urina até a bexiga. Então, a função dos ureteres é isso: encaminhar a urina produzida dos rins até a bexiga. Se caso houver algum cálculo, alguma pedra nos rins, vai obstruir os ureteres e aí não vai passar o xixi. Então, pode acontecer um prolapso ali dos ureteres, uma inflamação e promover uma dor muito grande para a pessoa. Então, esses ureteres eles têm que estar livres para a urina poder passar e ser levada até a bexiga. Depois dos ureteres, nós temos a bexiga. A bexiga é um órgão, né? Um órgão que fica ali na cavidade pélvica e é responsável pelo armazenamento temporário da urina. Então, toda a urina que foi produzida pelos rins vai preencher ali a bexiga, que é um órgão de armazenamento. Depois que ele for preenchido por completo, aí a pessoa vai sentir vontade de fazer o xixi e aí vai esvaziar essa bexiga. Então, ela é um órgão de armazenagem. O homem ele tem a capacidade de armazenar 2 litros de urina, até 2 litros de urina. Já as mulheres, por ter o útero junto ali próximo da bexiga, na mesma cavidade, ela tem a capacidade de armazenar 1,5 litro. Então, vai armazenar menos urina que os homens. Então, as mulheres, por conta do útero, armazenam menos urinas do que os homens. E quando as mulheres estão grávidas, né, gestantes, o útero vai aumentar de tamanho ali e vai comprimir a bexiga das mulheres. Por isso que as mulheres que estão grávidas sentem vontades frequentes de ir ao banheiro, de fazer xixi, por causa disso. E a bexiga ela é revestida por músculo liso. Então, todo órgão que é feito de músculo liso, ele tem a característica de ser elástico, de se esticar, né? Então, no caso, a bexiga, quando está vazia, ela é uma bexiga bem pequenininha. E quando está cheia de xixi, ela se estica, aumentando aí de tamanho.
Ela tem essa capacidade de elasticidade por conta de ser feita de músculo liso, tá? Aí a imagem da bexiga para a gente poder ver, ó. Tá lá, o músculo detrusor está relaxado, no caso, né? Porque a bexiga ainda não está cheia. E aí, quando a bexiga está cheia, esse músculo se contrai. Aí aperta a urina que está lá dentro e elimina ela pela uretra, até o meio externo. Esses dois buraquinhos aqui é onde chegam os ureteres, são chamados de orifícios ureterais, né? É onde vai entrar a urina. E aqui na parte inferior é o início da uretra, certo? Tá aí a imagem da bexiga. Aqui, em volta da uretra, temos o esfíncter urinário, né, o esfíncter uretral, que é através do relaxamento dele que a gente consegue passar o xixi. E aí ele se contrai, mantendo a urina dentro da bexiga até ela se encher, né? Juntamente também com os músculos periuretrais ali, que são músculos que estão ali envolvendo a parte inferior da pelve, tá? Depois da bexiga nós temos a uretra. A uretra é um tubo que se parte da região inferior da bexiga até o meatro uretral. O que significa meatro uretral? É aquele buraquinho por onde sai o xixi. Ou também pode ser chamado de ósteo uretral, ou orifício, ou buraquinho, tá? Meato significa isso, buraco, orifício, é por onde vai sair o xixi. Da região inferior da bexiga até o buraquinho, por onde sai o xixi, é a extensão da uretra. E possui, né, a função de expelir a urina para a parte do meio externo, né? Normalmente a uretra feminina ela é menor que a masculina. E aí, por ser menor e ser mais próximo ali do ânus, tem a probabilidade maior de ocorrer infecções urinárias. Então, a mulher ela tem mais frequência de ocorrer infecções urinárias do que os homens por conta disso. Que a mulher tem a uretra menor e mais próxima ali do ânus. O que seria infecção? Infecção é o contato com alguma bactéria que não deveria estar ali naquele meio. Então, as bactérias que vivem lá na região anal vai passar para a região urinária, né? E aí vai desenvolver ali e provocar uma infecção na pessoa. Então, mulheres têm maior probabilidade de acontecer infecções urinárias por conta disso, porque a uretra é menor e mais próxima do ânus. Então, tá aqui a imagem da uretra feminina e uretra masculina. E tá, qual a diferença entre uma uretra masculina e feminina? No caso, o tamanho, a masculina chega a medir cerca de 16 centímetros, tá? É lógico que isso aqui é uma média, tá, pessoal? E a feminina, 4 centímetros. É uma diferença muito grande de tamanho, né? E além disso, a uretra feminina só passa xixi. No caso da masculina, vai passar tanto o xixi, que é a urina, né? Quanto sêmen, né? Então, o sistema reprodutor e urinário do homem passa por uma região só. Já o feminino não, o feminino vai passar só urina. Porque a mulher tem um outro canal, que no caso a vagina, que é independente do sistema urinário. Então, a mulher são dois canais e o homem é um canal apenas. Tá certo? Componentes da urina. No caso, os componentes da urina são diversos componentes, né, que estão presentes na urina. Dentre eles, a água, lógico, né, a água para deixar a urina líquida. Ureia, ácido úrico e amônia, que são metabólitos das digestões da carne, tá? Então, quando a gente digere a carne, a gente produz esses metabólitos aqui. Esses são substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. Então, elas precisam ser eliminadas. Então, quanto mais carne a gente comer e metabolizar e digerir, mais ureia, ácido úrico e amônia a gente vai produzir e essas substâncias são eliminadas pela urina. Se tiver muito ácido úrico, por exemplo, no nosso organismo, se a gente comer muita proteína e produzir muito ácido úrico, às vezes a gente não consegue eliminar tudo na urina. E esse ácido úrico ele se transforma em cristais
e eles se acumulam nas nossas articulações, desenvolvendo a doença chamada de gota, tá? Então, a gota é um acúmulo de ácido úrico no nosso corpo e nas nossas articulações. Então, essas substâncias elas têm que ser eliminadas do nosso organismo e são eliminadas pela urina. Creatinina. O que seria a creatinina? Eu acho que vocês já até ouviram falar sobre, só que com outro nome, né? Com a creatina. Mas a creatinina é a mesma creatina, só que a creatinina ela é produzida pelo nosso organismo e a creatina é uma substância sintética, né, desenvolvida em laboratório. Todas as duas têm a mesma função, que seria o quê? É o auxílio de ganho de massa muscular. Então, a creatinina, ela faz com que a gente ganhe mais massa muscular. Quanto mais massa muscular a pessoa tiver, mais creatinina ela tem no seu organismo. E essa creatina, depois que foi produzida e teve sua função, ela é eliminada pela urina, tá? O nosso organismo ele produz creatina, ela vai fazer o ganho de massa muscular e depois vai ser eliminada pela urina. Se a pessoa não tem muita massa muscular, ela vai eliminar uma quantidade de creatinina. Se ela tem muita massa muscular, ela vai eliminar uma quantidade maior. Agora, se a pessoa eliminar muita creatinina e não tiver um ganho de massa muscular, significa que ela tem algum problema renal. Os rins não estão funcionando. Então, a creatinina ela é um indicador universal de problemas urinários. Portanto, ela está presente nos exames de urina, tá certo? Creatinina. Então, tá isso, seu papel e sua função e é eliminada pela urina. Sódio e potássio são minerais essenciais para o nosso organismo que a gente ingere na nossa alimentação. E depois que eles têm o seu papel, eles precisam ser eliminados. E eles são eliminados pela urina, tá? Então, sódio e potássio, eles precisam estar no nosso organismo, só que se eles estiverem em grandes concentrações e não forem eles excretados e eliminados pela urina, eles promovem problemas no nosso organismo. O sódio, por exemplo, ele causa vasoconstrição. Ele diminui o calibre dos vasos sanguíneos. Consequentemente, ele vai aumentar a pressão da pessoa. Então, ele precisa ser eliminado. Porém, nós precisamos de sódio para viver. O sódio ele é muito importante para a contração muscular, ele é muito importante para sinapses dos neurônios lá, do nosso sistema nervoso. Então, ele é fundamental para o nosso organismo. Porém, ele precisa ser eliminado diariamente. Se ele é eliminado diariamente, a gente tem que consumir ele diariamente na alimentação, juntamente com o potássio também. Bicarbonato. Bicarbonato ele é uma substância produzida pelo nosso organismo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o bicarbonato ele é produzido pelo nosso corpo e também é eliminado pela urina. Para que serve o bicarbonato? Ele vai neutralizar a acidez do nosso organismo. Então, ele pode neutralizar a acidez do estômago, por exemplo, depois de uma digestão. Ele pode neutralizar a acidez do sangue. Então, o sangue ele precisa de um pH ideal. O bicarbonato ele controla esse pH do nosso corpo, do sangue e dos outros órgãos. E ele é eliminado na urina, ok? E por fim aqui os achados. Achados são substâncias que a gente encontra na urina, que não deveria estar na urina, mas que a gente encontra, tá? O que seriam achados? Por exemplo, a gente pode encontrar sangue na urina. É normal de encontrar sangue na urina? Não, mas a gente encontra. Se fazer um exame de urina e achar sangue na urina, ele é considerado um achado. E isso significa que está tendo algum tipo de lesão renal ou algum cálculo, alguma pedra nos rins, e aí está promovendo esse sangramento. Então, portanto, achados são substâncias que a gente encontra na urina que não deveria achar. Cristais a gente pode encontrar na urina e não deve encontrar. Células epiteliais a gente pode encontrar. Leucócitos, que são células de defesa, a gente pode encontrar, mas não deveria.
Glicose a gente pode encontrar, mas não deveria. Se encontrar glicose na urina significa o quê? Significa diabetes. Então, às vezes as pessoas falam que se fizer urina no chão e juntar formiga, significa que é diabetes. Não é mito, isso é verdade, tá? Então a gente, quando tem diabetes, aumenta a quantidade de glicose no sangue e aí a gente não consegue filtrar e absorver isso tudo. E aí passa a eliminar na urina. Então, se tiver glicose na urina, significa diabetes, que é um outro achado. Não deve encontrar, mas pode achar. Proteína também. Proteína não pode estar na urina, mas às vezes, dependendo das lesões lá no rim, começa a eliminar proteína na urina e também passa a ser um achado. Então, achados são isso, pessoal. A gente pode encontrar substâncias que não deveria encontrar, mas encontra na urina. Isso é chamado de achado. Funções do sistema urinário, né? A primeira função do sistema urinário é a filtragem do sangue. Então, o sangue ele vai entrar nos rins e vai ser filtrado. O que é filtrar? Separar as impurezas do que é bom do que é ruim ali do sangue. Regulação dos componentes iônicos do sangue. Vocês lembram que a gente encontra sódio e potássio na urina? Então, esse sódio e esse potássio ele está sendo eliminado. Consequentemente, a gente está controlando esses componentes no nosso organismo. Por que iônicos? Porque todo mineral ele possui íons, que é cargas positivas e negativas. Então, esses minerais são compostos iônicos, tá? Então, a gente regula dessa forma. Como a gente está ingerindo na alimentação e eliminando na urina, a gente passa a controlar esses componentes no nosso organismo. Regulação do volume do sangue, né? O volume sanguíneo. Como o nosso sangue possui água e na urina que a gente está eliminando também possui água, essa água ela é retirada do sangue. Então, quando a gente faz xixi, a gente diminui o volume do sangue, porque a gente está tirando a água do sangue e está eliminando na urina. Então, portanto, a gente tem que ingerir água todos os dias, para a gente manter em equilíbrio, em homeostasia, essa água no nosso corpo. Então, controle de volume sanguíneo por conta disso. Regulação da PA. O que é PA? Pressão arterial. Então, nosso sistema urinário, além da água tá diminuindo o volume, ele diminuindo a pressão, existem alguns hormônios que são produzidos pelo rim, que é a renina, angiotensina e aldosterona, que são hormônios que controlam a nossa pressão. Quando a pressão está aumentando, esses hormônios são liberados, a gente vai eliminar a água do sangue e aí essa pressão será equilibrada e diminuída. Então, o controle da nossa pressão arterial ele está totalmente relacionado com o sistema urinário, tá? Regulação do pH sanguíneo. Lembra que eu falei do bicarbonato? Quando a gente está eliminando o bicarbonato, a gente está controlando o pH do sangue. O pH ideal do sangue é 7,4, tá? Tem que ser exatamente esse pH. Quem controla esse pH é o sistema urinário por estar eliminando e controlando o bicarbonato no nosso corpo. E por fim, eliminar os achados de substâncias estranhas, que era o que a gente estava comentando, né? Dos achados lá que a gente encontra na urina. Néfron. O que seria o néfron? Néfron é uma unidade funcional básica dos rins, responsável pela formação da urina. Cada rim humano possui aproximadamente 1.200.000 néfrons. Imagina um rim ter 1.200.000 néfrons. Significa o quê? Que o néfron ele é microscópico, tá? Então são estruturas microscópicas e funcionais do nosso rim. E a função do néfron seria o quê? É filtrar os elementos do plasma sanguíneo e eliminar através da urina essas excreções indesejadas, né? Então o néfron ele vai separar o que é bom do que é ruim e vai estar excretando na urina todas essas componentes tóxicos e essas impurezas. Então tá aqui uma imagem da estrutura do néfron para a gente poder entender. De amarelo aí é o néfron, tá, pessoal?
Então, o néfron é um conjunto de vários tubos. Então, são vários tubos que estão lá dentro do nosso rim, que são tubos microscópicos, tá? Então, o néfron, estruturalmente, ele é dividido por... De que forma, tá? Aqui é a divisão, ó. Primeira divisão é o glomérulo. O que seria o glomérulo? É essa bolinha aqui, formada por uma cápsula, chamada de cápsula de Bowman, que é uma película que envolve e protege o glomérulo. Lá dentro do glomérulo, cheinho de vasos de capilares sanguíneos, tá? Para que serve o glomérulo? Tá aqui o F, que é o que ele faz. O glomérulo, ele realiza filtração. Tá lá, glomérulo faz filtração. Então é aqui que vai acontecer a filtragem do sangue, separando as impurezas e separando também os nutrientes. As impurezas que foram separadas aqui na filtragem, elas vão começar a entrar nesse tubo amarelo aqui, e aqui vai começar a se formar a urina. Então, depois que passou da filtração do glomérulo, vai passar para o número 2, que no caso aqui seria o túbulo contorcido proximal. Por que tem esse nome, túbulo contorcido proximal? Porque ele é um túbulo que está contorcido e próximo do glomérulo, no caso, né? O túbulo contorcido proximal vai realizar reabsorção. Tá lá o R de reabsorção. Por que é reabsorção e não é absorção? Porque a absorção vai estar acontecendo aqui na filtragem. Vai estar absorvendo e devolvendo para a corrente sanguínea os nutrientes. E as impurezas vai estar formando e entrando aqui a urina. No caso, quando a urina passar aqui, às vezes não vai absorver os nutrientes aqui e vai passar nutriente para a urina. Quando passar aqui no túbulo contorcido proximal, vai reabsorver esses nutrientes que não foram absorvidos aqui. Então, não pode ter nutrientes na urina. Esses nutrientes têm que voltar para a corrente sanguínea. É por isso que reabsorve aqui no túbulo contorcido. Depois do túbulo contorcido, nós temos a alça de Henle. Olha lá, a alça de Henle também realiza reabsorção. Então, tudo que não foi reabsorvido aqui no túbulo contorcido proximal vai ser reabsorvido aqui na alça de Henle. Normalmente, o que é que reabsorve aqui na alça? Vai reabsorver água, né, H2O e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Então, tanto a água e o cloreto de sódio são reabsorvidos aqui. Não pode ter em grandes concentrações na urina. Aí a urina vai passando, continuando passando aqui. Chegando aqui, está no túbulo contorcido distal, que é outro túbulo contorcido, só que distante do glomérulo. Também acontece o quê? Reabsorção no túbulo contorcido distal. Reabsorver tudo que não foi reabsorvido antes, para garantir que não tenha nutrientes na urina. Então, vai acontecer a última reabsorção aí no túbulo contorcido distal. Chegando aqui, a urina já está quase pronta. Aí ela vai passar pelo ducto coletor, ou túbulo coletor. E aí, no ducto coletor, túbulo coletor, vai acontecer o último processo de excreção. Vai estar excretando a urina que foi produzida. E aí vai passar para o cálice renal, depois a pelve renal, o ureter, bexiga e uretra. Então, por aí que vai ser levado a urina produzida pelo néfron, tá? Então, essas são as estruturas do néfron e o que cada estrutura realiza, tá? Então, glomérulo, filtração, túbulo contorcido proximal, reabsorção, alça de Henle, reabsorção, túbulo contorcido distal, reabsorção e ducto coletor, excreção da urina. Ok, pessoal? Boa aula e bons estudos.